Eu já fiquei meio sumindo aqui, né? Que esse fundo aqui é grafite, eu de azul tô meio sumindo aqui, mas tô aqui. Gente, ai, tô aqui na sofrência. Olha o que que tem na minha frente aqui. Deixa eu falar pra vocês o que é isso. Ai, meu Deus, que tortura. Gente, aqui eu tenho nada mais, nada menos que um ovo cravejado com ovo maltine e dentro eu não vou falar o que tem agora, porque no final aí da live eu vou abrir esse ovo para mostrar para vocês. Olha só, as minhas alunas vão aprender a fazer esse modelo e muitos outros para fazer muito dinheiro agora na Páscoa, gente, porque a Páscoa é uma época muito lucrativa, tá? Então vamos lá começar nossa live hoje de perguntas e respostas. Quem de repente está chegando aqui hoje e ainda não me conhece, eu sou Cleides Boller, professora online especializada em doces gourmets. E quem sabe fazer doces gourmets sabe fazer ovos de Páscoa, gente. Olha isso! Nossa, dá uma tentação. Vou colocar aqui no cantinho, tá? Acho que o pessoal do Facebook, do YouTube vai ficar vendo aqui, tendo essa visão maravilhosa desse ovo. O pessoal do Instagram não vai conseguir ficar com a imagem, mas depois eu vou puxar aqui para nós abrirmos esse ovo, gente. Maravilhoso esse ovo, hein? Então fiquem até o final que eu vou falar mais sobre ele aí com vocês, tá? Vamos lá. Oi, Cleides, tudo bem? Posso manter os brigadeiros fora da geladeira por quanto tempo? Gleice. Gleice, olha, nas condições climáticas que nós vivemos... Se você for sair e vender na rua os seus brigadeiros, tranquilo, então aí você vai colocar na embalagenzinha individual, aquela... Gente, vive me fugindo desse nome. No blister, coloca num blister, por quê? Colocando no blister, ele fecha hermeticamente, então ele... não há circulação de ar no doce, então não vai correr o risco dele ficar formando aquela casquinha, tá? Então, aí você deixa ali no período que você for vender. Mas para encomendas, eu sempre aconselho que montou a caixa, veda certinho, plastifica, sela bem e deixa na geladeira, porque tudo que é refrigerado tem uma durabilidade maior, então você vai entregar o produto ainda mais fresquinho para o seu cliente, tá? Eu não aconselho se não for venda de individual mesmo, num ponto específico da cidade, né? Se você tem uma food bike ou você tem uma banca ali que você vende seus brigadeiros, tranquilo no blister, tá? Mas se não, eu aconselho que seja refrigerado. Mas aí ele aguenta dentro do blister tranquilo, 2, 3 dias, né? Só que aí varia muito conforme o clima da tua região, essa durabilidade, tá? Então, o ideal, por exemplo, se você vende em algum lugar que você não tem como refrigerar, então você saiu para vender, vamos pensar lá numa banca, colocou. O que não foi vendido, você chega em casa, você põe na geladeira, no outro dia você tira, tá? Quanto menos tempo ele ficar em temperatura ambiente, maior vai ser a durabilidade dele. Tava travando. Sandra, aqui tá normal. Qualquer coisa dá uma reiniciada aí. As cascas dos ovos poderia ser feita com esse chocolate cobertura? Sim, com certeza. A Thalita Rocha. A Thalita, pode sim, tá? A questão de fazer as casquinhas com o chocolate nobre ou... Só amei suas aulas, obrigada, Neide. Quando pode fazer acima do gasto, o lucro é quantos por cento? Tem que vedar como? Gleice, vedar plastificando, como eu falei, tá? Você pega um plástico, abre, coloca sobre a caixa e cola com fita. Usa aquelas fitas adesivas largas. Então, você vai colar ali nas laterais do plástico e vai colar na sua caixa de forma a deixar totalmente o plástico esticado sobre a caixa, tá? Para proteger toda a parte de cima. Dessa forma, o ar não vai entrar na caixa. Tá. As cascas dos ovos podem ser feitas com chocolate cobertura? A Thalita, pode sim, como eu falei. Uma cobertura de boa qualidade é a minha recomendação para você fazer as suas cascas, principalmente na linha de ovos de colher. Porque os recheios já são doces e nos recheios nós vamos utilizar chocolate nobre. E porque a casca é mais segura, por uma questão de segurança, eu oriento que você faça com a cobertura.
principalmente se você não tem, como eu falei, um ambiente climatizado, porque o chocolate nobre, por mais que você faça uma temperagem adequada, você precisa ali mantê-lo numa temperatura de 20 graus, tá bom? Então, se você não tem um ambiente climatizado para manter o seu estoque, né, fazer suas cascas com antecedência e mantê-las a 20 graus, então eu aconselho que você faça com uma cobertura de boa qualidade como essa que eu citei hoje, é maravilhosa, tá bom? Tenho certeza que as pessoas vão amar. Inclusive, se algumas pessoas quiserem saber qual é o chocolate que você está fazendo da casca, você pode fazer o quê? Você pode derreter aí um pouco e fazer os tabletinhos, fazer pequenos como se fossem mini barrinhas de chocolate para você dar para os seus clientes. Olha, as cascas são feitas desse chocolate. E você dá ali um tabletinho para ele provar. Já faz vários tabletinhos, né? E embala aí num papel chumbo e aí você pode dar para os clientes degustarem aí para ver qual que é o chocolate que você está usando. Porque como eu falei, a cobertura ela tá com um sabor muito próximo do nobre. Só que você tem a vantagem de quando você trabalha com cobertura, você consegue produzir muito mais cascas e elas ficam muito mais seguras. Porque elas não derretem, a cobertura não derrete com tanta facilidade como o nobre. Certo? E como eu sei que a maioria das pessoas não tem uma cozinha climatizada, né? E querem ter um lucro agora na Páscoa, então cobertura de boa qualidade, não é qualquer cobertura, tem que ser a cobertura de boa qualidade. Aquela que você coloca na boca, que ela derrete, que ela é saborosa, tá bom? E aí tem como você incrementar e valorizar ainda mais essa casca, que é o caso que eu fiz hoje aqui, ó. Ai, gente, eu não aguento deixar ela na minha frente porque eu já quero ir beliscando aqui esses ovo maltine. Então, essa aqui que está cravejada com ovo maltine. Então, olha só, o chocolate aqui, eu usei um chocolate cobertura sabor avelã, que é muito próximo de Nutella, ficou esse chocolate. Cravejado com ovo maltine. Vocês, olha, aguardem para ver o que tem dentro. Então, dá sim, tá? Mendoza Lima. Não deve, acho que é sobrenome, é uma junção de sobrenomes, né? Boa noite, Cleides. Com relação às cascas de ovos de Páscoa, como armazenar e por quanto tempo? Os ovos de Páscoa, gente, a validade deles, se você fizer ele só de chocolate, porque quando você faz uma técnica como essa aqui, de cravejar, é uma validade. Mas se você fizer só as cascas, só de chocolate, a validade dela vai ser a mesma da embalagem do chocolate que você comprou, tá? E para armazenar, você vai usar, é necessário uma caixa de papelão, tá? E você vai intercalar as cascas aí com papel seda, tá? E também, mesmo sendo chocolate cobertura, é bom que você mantenha na parte mais fresca da sua casa. Ou, por exemplo, se você tem ar-condicionado no quarto, nos dias que está muito quente, então armazena empilhe suas caixas lá no quarto, por exemplo, e está muito quente, você vai lá e liga o ar para manter aí uma temperatura em torno de 25, né, a 30 graus. Então a cobertura ela não precisa assim de uma temperatura tão elevada quanto o chocolate nobre. Só para garantir aí que não manche de repente, porque o problema de muito calor é que daí a gordura ela começa a separar do chocolate. Com certeza vocês já foram em algum mercado, compraram um chocolate, um Prestige, um Choquito, um Kinder Bueno, enfim, qualquer chocolate aí, um diamante negro, amo. E você abrir a embalagem, você vê que ele tá todo manchado, que ele não tá um chocolate bem bonito, bem brilhoso. Já aconteceu com vocês? Ele tá com vários riscos brancos ou até mesmo umas manchas brancas, mesmo você comprando em um mercado que é climatizado. Então, o que acontece isso? Ou no transporte até chegar no mercado, ou no próprio mercado, final de semana, desligam o ar, fica muito quente, a gordura do chocolate, a manteiga de cacau, ela começa a subir. E aí, quando esfria novamente, ela tá por cima e ela seca, por isso que fica esse aspecto esbranquiçado no chocolate. Então, para evitar que aconteça isso nas suas cascas de ovos, procure um ambiente mais fresco da sua casa para armazenar as caixas, tá? Mas é muito importante já começar a produção. Quanto tempo antes tem que ser retirado do freezer os doces?
Olha só, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Se eu tenho festa para atender no sábado à tarde, então a nossa rotina era assim: chegava sábado de manhã no ateliê, a primeira coisa, as minhas funcionárias já sabiam. Elas iam abrir os freezer e retiravam todas as encomendas referente ao sábado. Aí nós espalhávamos por cima dos freezer, nas bancadas, aonde dava e deixava ali, fechadinho, embaladinho, porque geralmente as festas vinha buscar os doces na parte da tarde. Então estava tranquilo, seguro e nós tínhamos a segurança que ele estaria em temperatura ambiente. Porque se tiver muito quente, às vezes com 2 horas, os doces já vão estar em temperatura ambiente. No inverno, às vezes já vai precisar de 4, 5 horas. Vai depender também do como você vai empilhar. Por exemplo, se você tem lá 10 caixas de doces ou 10 caixas de pizzas, que elas são baixinhas, né, para pôr doces, e você tirar do freezer e manter elas empilhadas, vai demorar mais para descongelar, concorda? Porque o frio de uma vai passar para outra. Se você tira do freezer e você tem espaço para colocar uma caixa de doce do lado da outra, ela já vai descongelar com mais facilidade. Então, por garantia, tira logo de manhã cedo ali, deixa ali pelo menos umas 4 horas em temperatura ambiente, para só depois desse processo você remover o plástico, tá? Inclusive, gente, vocês não precisam tirar esse plástico para entregar para o cliente, vocês podem mandar devidamente plastificado, principalmente nesse tempo de pandemia que tá vivendo, porque isso mostra todo o capricho que você teve, o cuidado que você teve na armazenagem, tá? Então, somente vai abrir a caixa ali, remover o plástico quando for colocar os doces na mesa da festa. Então, não precisa ter essa preocupação, falar, eu tenho que tirar o plástico para entregar para o meu cliente. Não, não precisa, tá? Então, esse tempo vai variar. Deixa eu passar aqui. Quanto tempo tem que retirar? Qual granulado você indica? Nilza, é sempre granulado macio, tá? Para doces gourmet ou brigadeiro, mesmo se você vai fazer um brigadeiro tradicional. Se atente a comprar granulado macio, porque o granulado crocante ele é mais açúcar. Então a pessoa vai comer um brigadeiro, vai achar até que ele está cristalizado ou começando a cristalizar. E na verdade é o granulado que está com aquela textura mais açucarada. Então sempre granulado macio, tá? Se congelar tudo pronto, não vai suar e estragar o papelzinho de... Não, não vai, Gleice, porque você vai proteger a caixa e você vai levar para o freezer, certo? Quando você retira para descongelar, continua aquele plástico em cima, correto? Então, aonde vai ocorrer a variação térmica, aquele suorzinho, por exemplo, se eu colocasse esse copo na geladeira, a hora que eu tiro, ele molha tudo aqui em volta, não molha? Né? Há aquela variação térmica. Então, todas essas gotículas, essa variação térmica, ela vai acontecer no plástico, não lá no doce. Por isso que nós temos que vedar. Tá? E por isso que nós temos que esperar chegar na temperatura ambiente. Aí não vai melar, não vai estragar a sua embalagem, nada. Você pode, inclusive, época do Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, você pode montar aquelas caixinhas bonitas já com doces. Você vai colocar elas dentro de um saquinho plástico, vai amarrar, vedar e vai congelar. E da mesma forma, no dia você tira cedinho, toda aquela variação térmica vai acontecer no pacotinho. Você vai ver que o pacotinho vai molhar, às vezes você vai secar, ele vai tornar a molhar, certo? Então, a variação térmica acontece na embalagem e não no doce, tá? 7 anos que eu atendo a festas, sempre congelei doces com leite em pó, doces com açúcar, nunca tive problema, mas tem que ter esse cuidado, fazer essa proteção na embalagem antes de levar para o freezer, tá? E ter a paciência de esperar que chegue também em temperatura ambiente antes de remover, porque se você remover o plástico, né, a proteção ali, enquanto ele está gelado, então o frio do doce ele vai sair para fora e vai melar o açúcar, aí a forminha pode ficar mole, todas essas questões. Mas seguindo os passos certinho é totalmente seguro. É assim que as grandes docerias conseguem ter brigadeiros frescos sempre na vitrine, porque acabou, elas já tiram outra remessa que está congelada, né, e passa para a vitrine. E é dessa forma também que as pessoas conseguem atender aí a várias festas no mesmo dia, né? Então, é usando essa técnica do congelamento. Não estraga, não, pode ficar tranquila. A massa de brigadeiro, Antônia Moreira perguntando, a massa de brigadeiro eu posso pôr
para congelar quente ou fria? Fria, tá? Eu recomendo que você espere ela pelo menos estar morna, não coloque ela muito quente, totalmente quente não, tá? Inclusive, gente, vocês podem também, se a ideia já é fazer a massa para congelar, você pode, a hora que tirar da panela, você pode colocar inclusive diretamente sobre o plástico filme e já fazer o rolinho, tá? É um pouquinho mais difícil porque a massa vai estar um pouquinho mole, né? Eu gosto mais de passar depois dela fria, porque ela tá mais firme, aí eu consigo fazer um rolinho mais fininho, mais certinho. Mas se vocês quiserem já colocar direto no plástico filme, também pode, faz o rolinho, espera amornar pelo menos e aí coloca no freezer. Ana Clécia, Cleides, eu cheguei agora, que plástico seria esse? Eu perdi essa parte. Gente, eu compro em casas de artigos de confeitaria, casas de embalagem, você vai comprar aqueles pacotinhos. Vem aqueles pacotes com vários pacotinhos, geralmente é 100 unidades, aqueles PP, que são bem transparentes. E aí você corta as laterais, né? Você corta, no caso aqui, 2 partes para abrir ele, tá? Porque você comprar plásticos de bobina, ela tem aquele picote, certo? Então, por aquele picote, pode entrar ainda o ar frio e melar os seus doces. A não ser que você encontre também aquelas bobinas que sejam os plásticos tamanho grande, que você consiga cobrir a sua embalagem. Não sei qual a embalagem que você usa, se é uma caixa de pizza, se é uma caixa de doce, né? Porque tem as caixas que comportam 50, tem as caixas que comportam 100. Então, como eu sempre trabalhei aqui na minha região, entregando os doces em caixas de pizza, porque na caixa de pizza eu conseguia armazenar mais doces pelo fato dela ser baixa, né? Então, eu já comprava esses saquinhos plásticos dos tamanhos já que davam certo para caixa de 30 doces, de 50 doces e de 100 doces, tá? Mas é esse saquinho simples, pacotinho simples que você compra aí nas casas de embalagem ou artigos de festa. Maria pergunta... Ah, essa aí já foi? Cleides, uma massa que cristaliza ainda dá para aproveitar? Você pode comer, tá, Paty? Você pode comer porque ela cristalizou, ou seja, ela começou a desidratar, mas ela não estragou. Então, como eu falo, assim, brigadeiro, ele não vence, assim, em termos de... Quando a gente fala de validade em doces gourmets, é o período em que ele tá macio, cremoso, com as características dos brigadeiros, né? Eu chamo meus brigadeiros de ATSD. O doce tem que ter aparência, textura, sabor e durabilidade. Mas ele cristalizou, você pode comer, tá? Mas não dá para aproveitar, vamos dizer assim, você fala, tentar recuperá-lo, né? Não, é porque se ele cristalizou, já não tem o que fazer. Você consegue, por exemplo, se o seu brigadeiro ficou muito duro, você percebeu que ele passou do ponto, porém ele não cristalizou. Aí você consegue consertar essa massa, tá? Mas aproveitar, a forma de você aproveitar açucarou é comer. De repente até funciona você fazer uma promoção. Fala, gente, brigadeiro açucarou, você gosta? Promoção tanto. Porque acredite que tem muita gente que ama brigadeiro cristalizado. Eu tinha algumas clientes que elas vinham, compravam a bandejinha e elas me falavam que elas separavam alguns e deixavam em temperatura ambiente para ele cristalizar. Eu falava, não tô ouvindo isso não. Né? Muita gente, quero fresquinho. E tem pessoas que gostam de doces açucarados, tá? Inclusive tem muitas confeiteiras também. Então, de repente, vale a tentativa. Vai que na tua cidade aí muita gente gosta da opção cristalizado aí. Então, quando o doce começar a cristalizar, você vende para esse público. A massa do brigadeiro pode passar o plástico filme nela quente? Não só pode, Sol, deve. Tirou da panela, colocou no prato untado, já vem imediatamente com o plástico filme. Por isso que eu falo, olha, Sol, você acha que de repente não assistiu a nossa aula, né, Sol? Na aula lá eu mostrei, então eu falei, olha, cuidado com a mão nessa hora, porque você tem que deixar o plástico filme contato direto com a massa e ela vai estar bem quente. Então, imediatamente após colocar a massa no prato, você já cobre com plástico filme, tá? Aproveitando o gancho que eu falei para Sol, gente, quem ainda não está participando aí, não se cadastrou, não assistiu às aulas da semana
Doces Gourmets Faça e Venda. Vai no link da bio lá no meu Instagram, por lá você vai conseguir assistir a aula 1 e a aula 2 que já estão liberadas, tá bom? E já ajuda a divulgar também, já manda para mais gente, avisa para mais gente. Queria muito material de apoio, ou seja, as apostilas. Sandra, esse material de apoio foi enviado nos e-mails. Você fez a inscrição certinho, você confirmou o teu e-mail, tá? Foi enviado nos e-mails, então você tem que verificar isso aí, se você confirmou o seu e-mail. Às vezes o e-mail não para na caixa de entrada, às vezes ele vai para o spam, ele vai para a lixeira, né? Ou se for Gmail, ele pode parar também lá nas promoções. Então você tem que ir lá, localizar o e-mail, enviar para a caixa de entrada e colocar uma estrelinha, senão você não perde mais, tá? Mas o pessoal colocou aí o telefone de apoio, tá? De suporte. Você pode entrar em contato aí. Então, o lado de dentro da forma de pizza, eu revisto plástico antes de pôr os docinhos? Não, Cirlei, é por cima. Você vai pegou a caixa de pizza, coloca os docinhos todos na caixa de pizza bonitinho, beleza? Aí você pega o plástico e vai colocar por cima, tá? Você vai colar ele todo por cima da caixa, colou ali de forma que você consiga virar pela parte de baixo da caixa e prender, para que em cima, por cima dos doces, fique o plástico assim, ó, bem lisinho, bem esticadinho. Porque, ó, entenda o objetivo do plástico. É bloquear o ar frio do freezer em contato direto com o doce. Então, aquele ar gelado do freezer, ele vai ficar ali em contato com o plástico e não com o doce, tá? Então, é por cima dos doces. Por baixo não faz sentido algum, tá? Por baixo não precisa. Aí você plastifica e depois você vem com a tampa e coloca, tá? Gleice, posso guardar com a tampa da caixa? E se sim, tenho que embalar a caixa também? Gleice, o processo é esse que eu falei. É os doces na caixa, plastifica e aí você usa a tampa ainda por cima, tá? Para ficar bem armazenado. Então, não entendi muito bem a sua pergunta, ó, se posso guardar com a tampa da caixa. Não, vai utilizar a tampa, tá? A não ser que você quis dizer de colocar doces na tampa e colocar no fundo e plastificar as duas partes. Eu não recomendo, tá? Então, coloca os doces na caixa, plastifica e tampa por cima. Pessoal, olha só. Quem de repente não conseguiu receber o material de apoio, que é um e-bookzinho, com todas as oportunidades que você tem lá, né? Coloquei o calendário de datas aí sazonais do ano, listei lá as fases da vida, coloquei também a receitinha do nosso brigadeiro blend, também o brigadeiro de ninho, que tem o vídeo dentro da comunidade, na comunidade do Facebook, que foi montada exclusivamente para quem está participando da semana Doces Gourmets Faça e Venda. Tem uma mega aula, gente, onde eu mostro como você fazer vários sabores com apenas uma massa, tá? Diversidade de sabores com uma mesma massa. Então tá lá essa super aula e depois nesse e-book foi a receita, tá? E na aula dessa semana eu fiz um brigadeiro ao leite que também, um brigadeiro blend que também tá a receitinha. Mas para que vocês recebam esse material, vocês têm que confirmar o e-mail, assistir às aulas ali e entrar lá na comunidade também, tá, gente? Então, se alguém está participando aqui da live e não está participando dessa semana, vai, como eu falei, na bio do meu Instagram, tá? Lá na bio do Instagram você já cai direto dentro das aulas. Então, ali você consegue assistir as aulas e também lá no comecinho já dessa página, né, desse blog, você tem um botão para entrar também na comunidade. Ah, tá. A Gleice colocou aqui. A dúvida era se podia guardar no freezer com tampa. Ah, sim. Entendeu, né, Gleice? Então, tá. Eu não consegui receber o e-mail. Eu não consegui receber pelo e-mail. Paty, eu recebi. Muito obrigada pelo presente. Sol, então entre em contato. Você tá, Sol, no grupo de Whats? Se você estiver no grupo de Whats, Sol, você chama o administrador que o final do telefone é 36, tá?
Então, o final de telefone de um dos administradores, que o final é 36, você manda para ele falando que você não recebeu, que ele reencaminha para você, tá? Mas é sempre, como eu falei, se você já olhou no spam, na lixeira, não tá, e aí ele já resolve para você. Isso, então faz isso, Sol. Pede lá que aí eles já são da equipe, eles já veem essa parte para você, tá? Olha, até o pessoal tá falando aqui para você já mandar agora, que eles já encaminham para você, tá? Eles estão de prontidão aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pergunta aqui, pessoal. Aí vocês mandam para mim novamente, caso posso guardar na tampa, lado de dentro, material, já falei do material. Aí saí sem querer, de novo. Pessoal do YouTube, do Facebook, bora lá fazer as perguntinhas. Pessoal, coloca aqui pra mim quem tá dentro da semana aí, Doces Gourmets Face Venda, só pra eu saber. Quem tá aí, coloca um eu e vamos dar coraçãozinho aí para as mídias sociais entenderem que o nosso conteúdo é relevante, distribuir para mais pessoas. A Sandra tá colocando aqui no Insta o e-mail. Hã? Antônia colocou aqui, eu amo muito suas lives, estou aprendendo muito com você, muito obrigada, eu estou amando. Ana perguntou quanto você cobra cada doce. Ana, é muito relativo a questão de valor para eu te falar, por quê? Depende de quanto você paga no teu ingrediente, então você deve calcular o seu. E os doces também, eles têm vários preços, não é um preço só para todos os doces. Então, cada sabor tem um preço. É lógico que no meu cardápio tinha mais de 50 sabores, então alguns doces têm o mesmo preço, tá? Mas tem uma diversidade muito grande aí, tem doces, vamos pensar, começa ali doces de R$1,20 até R$3, R$3,50, então é uma variedade, varia muito conforme o preço. Então o certo é você fazer mesmo aí a ficha técnica dos seus, tá? Pessoal, como tá acalmando as perguntinhas aqui um pouquinho. Ai, vamos abrir esse ovo, gente. Ai, eu duro que eu vou ter que abrir esse ovo. E, ai, meu Deus, que tortura, né? Vai ser maldade eu comer perto de vocês. Vamos abrir? Vamos falar um pouquinho desse ovo aqui? Olha só. Primeiro eu vou falar dele. Ó, gente, eu tô pegando no celular, vou ter que pegar no ovo aqui, tá? Porque eu tô nós estamos num reservado aqui, eu teria que descer uma escada aqui pra poder lavar a minha mão. Mas eu não vou vender, isso aqui meus filhos vão comer, então tá tranquilo, tá? Como posso montar um cardápio? E a Cirlei perguntou, será quantos por cento acima do custo do doce? Cirlei, nós tivemos uma aula de precificação, ficou salvo, amor? Ficou, né? Ó, tem uma live minha sobre precificação, Cirlei. Vai lá no YouTube e procura lá, vai ter uma live minha sobre precificação. Eu acho que é interessante você assistir por lá, que você vai compreender melhor como eu oriento a precificar o doce, tá? Como posso montar um cardápio, Ana? Deixa eu só responder a Ana, gente, nós abrimos o ovo aqui. O que você deve fazer? Você deve produzir os seus doces, né? Tirar a foto deles, porque é muito importante que o seu cardápio tenha fotos, tá? Depois que você tiver todas as fotos dos sabores que você quer começar, e aí você leva numa gráfica, ou hoje em dia tem muitos profissionais liberais aí que trabalham em casa, fazendo essa parte aí gráfica, vamos dizer assim, que eles podem montar um cardápio para você, que eu recomendo que seja, inclusive, num formato que você consiga enviar por PDF aí pelo WhatsApp, porque hoje em dia as pessoas fazem muitas encomendas aí pelo celular, né? Então facilita bastante para você, mas é importante que você use fotos suas. E por que é importante utilizar foto, Cleides? Tem que ter foto, não posso colocar o nome e o preço? Eu não recomendo por quê?
Nós que somos da confeitaria, nós que somos do mundo do doce, nós sabemos o que é um brigadeiro de ninho com Nutella, o que é um brigadeiro de negresco, o que é uma surpresinha de uva. Mas as outras pessoas, elas não sabem e elas também não são obrigadas a saber, certo? E aí o que acontece? Às vezes ela vai numa festa, ela come um doce, ela gosta. Quando ela vai fazer uma encomenda para a festa dela, ela quer aquele doce. Mas ela não sabe o nome daquele doce, entende? Então, se quando você envia o teu cardápio tem a foto, por mais que ela não saiba o nome, mas ela vai identificar a aparência, então ela vai saber, foi uma surpresinha de uva que eu comi, então eu quero surpresinha de uva. Foi um ninho com Nutella que eu comi, então eu quero um ninho com Nutella. Entende? Então é muito bom, muito importante essa parte visual. Uma dica aí para vocês é, de repente você faz uma massa branca e uma massa preta, e aí você faz somente, usa essa massa para você fazer as aparências do seu doce. Vamos pensar lá no Romeu e Julieta. Ele é branco e tem um detalhe com goiabada. Então, se você pegar um brigadeiro branco lá, enrolar e passar no açúcar ou no leite em pó, não sei qual o formato que você vai querer, decorar com a goiabada, ele vai ficar com a aparência do Romeu e Julieta? Vai! Né? Não é um Romeu e Julieta, mas tá com a aparência? Tá. Então, faça isso para você conseguir as suas fotos com mais agilidade. Então, aí você pode já fazer várias fotos aí de duas massas, de repente, né? O importante é você deixar com aquela aparência padrão que você vai sempre utilizar. Porque o cliente, quando ele escolhe por um cardápio, ele espera receber aquela aparência. Por isso que é importante fazer um cardápio também com confeitos que você encontra com facilidade, tá? E quando você não encontrar algum confeito, gente, sempre honestidade e clareza com os nossos clientes, tá? Então, se algum doce você não vai conseguir reproduzir exatamente como tá lá no cardápio por motivo de falta de confeito, entra em contato com o seu cliente e avisa, tá bom? Olha só, vamos lá então. A Cris perguntando quanto rendeu o brigadeiro. Na terceira aula vocês vão saber, tá? Fala mais sobre os ovos, por favor. Cheguei agora há pouco e não vi. Valéria, vamos abrir esse ovo aqui, gente. Então vamos lá. Olha só, esse ovo aqui, ele é um ovo que eu fiz com chocolate cobertura de sabor avelã, que eu super recomendo, da Haro, de a linha Top. E ele está aqui, esse ovo aqui nós chamamos de ovo cravejado com ovo maltine, tá? E aí tem toda uma técnica para você fazer, ó, com que o ovo maltine não fique grudento, não fique derretendo, gente. Puro sabor essa casca. E o recheio, eu não selei o ovo porque eu ia abrir aqui com vocês, tá? Mas para venda vai ter que fazer uma selagem. Então agora nós vamos abrir. Olha isso, gente. Olho no lance. Amor, pega bem de pertinho. Ai, gente, tá muito ruim. Eu vou abrir primeiro, depois eu vou falar do recheio, tá? Deu? Na câmera mesmo, pode ser. Olha só, gente. Tá pegando bem aqui, será? O pessoal vê a sofrência? Olha isso, gente. Olha isso. Deixa eu pegar uma colher aqui para mostrar para vocês. Olha a textura desse recheio. A cremosidade desse recheio. Vocês estão conseguindo, tá conseguindo pegar aqui bem? Gente, vocês não têm noção do que é isso. Olha que sofrência. Então, vou falar aqui um pouquinho desse ovo, tá? E quem quiser saber mais, amanhã, gente, amanhã cedo, eu vou abrir uma live de perguntas e respostas, porque muitas pessoas que estão participando do curso não estão conseguindo participar da live agora à noite. Então, olha só, eu vou abrir uma live amanhã cedo de perguntas e respostas, e depois dessa live eu vou fazer a montagem desse ovo passo a passo. Então, quem quiser acompanhar, tá? É muito bem-vindo. Então, amanhã cedo, depois da live de perguntas e respostas, eu vou fazer a montagem. Gente, olha a textura. Esse ovo é um ovo de mousse de leite ninho com Nutella. Olha isso, gente. Olha a cremosidade disso. Muito bom, muito suave, muito saboroso. Ou seja, é uma versão de ovos de colher aí que tá... É tendência para esse ano de 2021, que são esses ovos aqui
cravejados. Tem muitas coisas que você pode usar para cravejar e dar toda uma crocância, essa aparência diferenciada nos ovos. Vocês podem fazer vendas dele, tanto ele inteiriço, tá? Unidas as duas partes para a pessoa ter essa sensação de abrir e esse recheio nesse formato aqui. Como você também pode fazer também a venda somente de uma metade, tá bom? Então, olha só a textura. Consegue aproximar um pouquinho ali, amor? Só para eles verem eu mexendo aqui, será? Não dá? Ó. Olha isso, gente. Tá misturando aqui a Nutella com o ninho. Olha aqui. Aí, acho que pegou. Olha a cremosidade. Fala sério, se você fizer um stories, fizer um videozinho, né, desse ovo, se não é pra chover, encomenda aí nessa Páscoa, tá bom? Olha isso, gente, maravilhoso. Então, olha só, quem quiser acompanhar o passo a passo aí de como cravejar a casca, de como fazer a junção para ficar com esse aspecto tão maravilhoso de quando você abre aí com a Nutella e tudo mais. Então, amanhã na live, amanhã cedo, depois da live de perguntas e respostas, eu vou abrir uma outra live fazendo a montagem aí no passo a passo para vocês, tá bom? As minhas alunas já vão receber aí todas as aulas aí de diversos tipos de ovos. Gente, ser minha aluna só tem vantagem, tá bom? Então, olha só, é para vender muito. Eu quero muito que todos vendam muito agora nessa Páscoa. E esses ovos aqui é o que há para esse ano de 2021 para você explodir aí de tanto vender, porque inclusive você já deve começar a fazer e já vender, porque pensa só, você colocar um vídeo desse aqui nos stories lá, gente, você acha que alguém vai resistir se você falar que já tem a pronta entrega? Acredito muito que não, né? Então, vai vender muito, ó. Esse aqui que eu fiz é um ovo de 200, a casca, né? A embalagem aí para casca de 250 gramas. É o tamanho indicado para essa versão de ovos de Páscoa cravejado.